Quantos anos, irmão? Eis que faz 3 anos que eu venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Verso 8: E respondendo o vinhateiro disse-lhe: Senhor, deixa somente a este ano, até que eu cave e esterque. Se der frutos, ela ficará. Se não der frutos, depois a mandarás cortar. Amém? Toma aí teu assento, eu tenho alguns minutos para juntos meditarmos nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Queridos, essa palavra que eu venho pregar nessa noite é uma palavra um pouco diferente das demais que você conhece a minha personalidade de ministrar. A palavra que eu venho pregar nessa noite é uma palavra de conscientização missionária. A palavra que eu quero pregar nessa noite é que você saia daqui pensando e o seu coração venha sair daqui ardendo, e a intenção do seu coração venha ser: eu preciso e necessito fazer missões, e não há mais tempo a perder. A minha preocupação nessa noite não é te levantar da cadeira. A minha preocupação nessa noite não é você dar um glória a Deus lá nas alturas. Se você sentir confirmação de Deus e entender que a palavra merece um glória a Deus por isso, amém. Mas a minha intenção nessa noite é te conscientizar que há uma necessidade de eu e você fazer missões e não tem mais tempo a perder. Esse texto que eu escolhi, o Senhor me deu um tema, e quem me conhece sabe que eu não tenho costume de dar tema e mensagem, mas nessa noite o Senhor quer falar conosco algo bastante extraordinário. E o tema da mensagem nessa noite é: plantado sim, inútil não. Vou repetir para ver se você entende, porque o Senhor ministrou algo no meu coração e eu vou chegar lá para você entender. O tema dessa mensagem nessa noite, André, é: o Senhor ministrou no meu coração, e a palavra que veio no meu coração é: eu fui levantado sim, mas não para ser inútil nessa terra. Você foi escolhido sim, mas não simplesmente para ficar plantado aí nessa cadeira. Você vai já entender onde é que você vai estar. Você vai já entender para onde era que você era para vivenciar. Esse texto que nós lemos, ele vai trazer alguns ensinamentos, e o que me chama a atenção é que Jesus, todas as vezes que ele queria trazer um ensinamento, ou para a multidão, para os seus discípulos, ou até mesmo para os fariseus, Jesus ele fazia questão de montar uma parábola e contar para os que estavam presentes. Se Jesus quisesse ter um particular hoje com um mecânico, ele se encontrava face a face com ele, e ele começava a falar algumas ferramentas que o mecânico usa para facilitar aquilo que ele queria transmitir para o mecânico. Se Jesus quisesse ter um particular hoje com um doutor, com um médico, ele ia usar os equipamentos que o médico usa, André, para transmitir a mensagem. Era mais ou menos dessa forma. Então o que me chama a atenção é que Jesus sempre gostava de fazer algumas parábolas para facilitar a compreensão do povo. E nessa feita aqui, Jesus vai contar essa parábola. E essa parábola ela tem por título a figueira estéril. A figueira. Isso aqui mexe comigo já com o tema, porque figueira é uma árvore que a razão dela ser plantada é gerar frutos. Tem árvore que a gente planta e tem o costume de plantar ela por conta da estética. Outras, tem pessoas que gostam de plantar por conta da sombra. Mas tem outras que tem gente que faz questão de plantar para usufruir do fruto que ela oferece. E essa figueira, ela não é plantada pela estética, para dar uma decoração bonita. Essa figueira, ela não foi plantada para simplesmente dar sombra, até porque é bom refrescar um pouco do calor. É bom estar ali para sossegar um pouco do calor.
Mas essa figueira não foi levantada simplesmente para isso. E para que foi, Ezequiel? Ela foi levantada para dar frutos. E aqui é onde eu começo a pregar. Porque aquilo que foi levantado para dar frutos, o título da parábola diz que ela é estéril. Espera ainda. Aquilo que foi levantado para gerar, não gera. Aquilo que era levantado para dar frutos e alimentar muitos, não está alimentando. Eu venho nessa noite pregar para aquele que foi levantado, já é árvore. Eu venho nessa noite pregar, não é para aquele que está enraizando ainda, André. Eu não venho nessa noite ministrar nessa conscientização missionária para aquele que ainda está se arrastando, engateando e está perguntando: Senhor, para que é o meu chamado? Eu venho pregar nessa noite para aquele que já é árvore, já está enraizado, mas até agora, já chegamos fevereiro, está chegando março e até agora não deu nenhum fruto. O Senhor me trouxe nessa noite para te dizer: a esterilidade vai cair por terra hoje. Eu não sei se tem algum crente missionário que acredita comigo aqui, irmão, mas a palavra que eu estou carregando nessa noite, e eu vim de casa com ela ardendo no meu coração, é: a esterilidade missionária cai por terra hoje. Porque é eu que estou falando, não, é porque é a palavra que vai te convencer. E você vai entender que missões não é opção, missões é obrigação. Eu vou repetir para ver se você entende. Missões não é opção, missões é obrigação. Quando Jesus separou os 12, antes de subir aos céus, Ele não chegou para os 12 e disse: se vocês quiserem, quando tiver um tempinho, na agenda de vocês aí, eu sei que depois que eu subir, vai ser corrido para vocês, mas quando vocês puderem, ide e pregai o evangelho. Foi assim? Ele chegou para os 12 e disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. É uma ordem, não é opção, é necessidade. É para isso que eu e você fomos levantados. Mas eu quero entrar aqui na figueira. O texto vai dizer no início que o dono da vinha chega, o dono da figueira chega. E o que mexe comigo é que ele vai direto para a figueira. Se você for ver, a figueira não está ali só, André. Nesse cenário aqui, tem outro elemento. E quem é? A vinha, que também por sinal é outra árvore, que também por sinal não é simplesmente para estética, é para gerar frutos. A vinha, para quem não sabe, ela é a responsável de produzir a uva. Sabe aquela uva que é bem conhecida, que é bastante famosa, que todo mundo gosta? A vinha é responsável de produzir ela. E glória a Deus que a vinha está fazendo o seu trabalho. O particular que o dono da obra quer ter não é com a vinha. O particular que o dono da obra quer ter não é com quem já está fazendo o trabalho. Ele manda a calavara saia. O particular que o dono da obra quer ter, quem é o dono da obra? É eu, é o pastor? É não, irmão. O dono da obra é aquele que plantou, é aquele que levantou, é aquele que resgatou, é aquele que manda lavar sai, que arrancou lá da lama. É ele que é o dono da obra. E o texto vai dizer que ele chega e ele vai direto para a figueira. O que mexe comigo é o que ele vai observar. Ele poderia muito bem olhar para as flores e dizer: ô flor linda, tá tão verdinha, tá tão bonita, merece até uma selfie. Ele poderia muito bem dizer isso, André. Olha como ela está enraizada, está tão de pé, está tão florida. Ele poderia muito bem observar isso. Mas quando ele chega, ele não vai observar nada disso. Ele vai sentir falta dos frutos. Porque o que agrada o dono da obra não é a estética. O que agrada o dono da obra não é o elevar a saia, não é o posicionamento. O que agrada o dono da obra é os frutos. Eu disse que não ia ter levantar de mão, não ia ter levantar de cadeira.
Mas você ia sair daqui com o coração ardendo, dizendo: eu preciso fazer missões. E ele chega na figueira e ele observa, olha do lado, olha do outro, olha lá em cima, olha para baixo e não enxerga nenhum fruto, porque até agora ela é estéril. A identidade que essa árvore carrega não é os frutos que é doce, não é os frutos que é bom. A identidade que essa árvore carrega, André, é esterilidade. É alguém que quem olha para ela e diz: não produz nada. É alguém que quem olha para ela e diz: não ganhou nada ainda esse ano, não convenceu ninguém ainda esse ano. Só que o dono da obra chegou. E o dono da obra, quando ele chega, irmão, é para resolver. Nem que seja para cortar e tirar de cena, mas ele chega para resolver. O texto vai dizer que ele vai observar e até agora a árvore não produziu nada. Ele chega para o vinhateiro, o agricultor responsável pelo ambiente, e diz assim: corta, porque já faz quantos anos? Mais forte, já faz quantos anos? Já faz 3 anos que eu venho aqui, eu procuro frutos nessa árvore e ela não me dá frutos. Espera ainda, o dono da obra não está sendo radical com a árvore, sim ou não? É ou não é? O dono da obra não está sendo radical, porque já faz 3 anos que ele espera. Eu venho nessa noite te dizer, ele está tendo paciência contigo. Ele está te dando mais uma oportunidade. Ele está dizendo para ti: filho, filha, ainda dá tempo de produzir alguma coisa. E o texto vai dizer, o Anderson, que ele vai chegar para o vinhateiro, e a palavra que ele vai dizer é: corta ela. Por quê? O vinhateiro vai perguntar, e o dono da obra vai dizer: faz 3 anos que eu espero ela gerar pelo menos um fruto, e até agora não gerou nada. Para que ela está na terra? Quem está dizendo isso aqui, irmão, não é o vinhateiro. Quem está dizendo isso aqui não é o fofoqueiro. Quem está dizendo isso aqui não é o vizinho que não gosta de ti. Quem está falando isso aqui é o dono da obra. Para que está plantada se não gera nenhum fruto? Corta. Aí lá vem o vinhateiro, André. Oh, Jesus da glória. Aí o vinhateiro diz assim: oh, meu senhor, não corta não. Oh, Jesus da glória. O cunho da mensagem era outra, André. Mas hoje à tarde, eu relendo de novo, o Senhor ministrou outra coisa totalmente diferente. A mensagem era totalmente diferente dessa. Mas hoje à tarde o Senhor disse assim: filho, tu vai falar isso, isso e isso. Porque o propósito do dono da vinha já era cortar, porque tempo demais já teve. Só que o vinhateiro olha para ele e diz assim: meu senhor, eu sei que eu não mando não, mas deixa comigo. Ele vai olhar para ele e vai dizer: deixa somente mais um ano, que eu vou me responsabilizar. De quê? De cavar ao redor dela. Eu vou colocar esterco ao redor dela. No cearês, vou colocar estrume, como diz o vovô. Eu vou me responsabilizar dessa árvore. Depois de um ano, vamos esperar ela dar frutos. Sabe o que é que o Espírito Santo falou comigo? Oportunidades que não passam mais. Sabe o que foi que o Senhor falou comigo? Tem oportunidades que são únicas. Tem um mistério de Deus aqui, André. Porque olha o que é que o Senhor está falando com a igreja. No reino, não importa se você é figueira ou se você é vinha, não importa. O importante é que você dê frutos. Amém ou não amém? No reino,
Não importa se você é figueira ou se você é vinha. O importante é dar frutos. Aí tem gente que entra aqui dizendo: eu não sou vinha, eu não sou conhecido, muitos não me conhecem, eu sou figueira, até agora não gerei nada. Aí o Senhor está dizendo assim: o importante é dar frutos, porque tem oportunidades que não voltam mais. Eu quero te conscientizar nessa noite, e a conscientização é: se levante, porque não há mais tempo a perder. Eu aprendi algo essa tarde, o Senhor ministrou no meu coração. Quando eu digo assim, depois eu faço, quando há oportunidade de fazer missões, quando há oportunidade de evangelizar, quando há oportunidade de entregar um panfleto, e eu digo depois eu faço, é uma forma educada de dizer: eu desisti do meu chamado. Quando vem o convite, vai ter evangelismo no sábado, aí você olha para a situação e diz assim: depois eu vou, outra oportunidade eu faço. Automaticamente isso é uma forma educada de você dizer: eu desisto do meu chamado, porque foi para isso que eu fui chamado. Para quê? Fazer missões. Eu quero te convidar a ficar de pé. É rápido, é só um tiro. Eu quero te convidar a ficar de pé. O vinhateiro vai olhar para o dono da obra e vai dizer assim: ó, deixa só mais um ano, eu vou me responsabilizar de cavar, vou colocar esterco, vou colocar o estrume, eu vou cuidar dela. Aí o Senhor ministrou no meu coração: filho, o Espírito Santo está aí para cuidar da igreja. O Espírito Santo está aí para convencer o homem. Mas o problema é que esse século 21, a nação brasileira, está faltando muitos vinhateiros que dizem: eu pago o preço por ela. Está faltando muitos que dizem: eu pago o preço por ele. Está faltando aquele que diz: se depender de mim, não corta, se depender de mim, não arranca, se depender de mim, vai gerar frutos. O Senhor vai levantar uma geração que essa noite vai dizer: eu vou investir em missões. O Senhor vai levantar nessa noite uma geração que entende que não há mais tempo a perder. Quem é vinha, amém, já está gerando frutos. Mas quem é figueira, o Senhor está dizendo para ti: ainda há mais uma oportunidade para a tua história. O dono da obra chegou e disse: corta. O vinhateiro chega e diz: Senhor, dá mais uma oportunidade. O dono da obra disse: corta, porque já faz 3 anos, e esses 3 anos está sendo jogado fora. Aí o vinhateiro chega e diz: eu vou cuidar dela, eu vou cuidar dessa figueira. E depois de 1 ano, o vinhateiro não vai dar certeza do fruto, porque o papel do vinhateiro é cuidar, o papel do vinhateiro é regar. Mas se a árvore não quiser deixar a esterilidade, André, não tem vinhateiro que dê jeito. O vinhateiro vai dizer: eu vou cuidar dela por 1 ano. Mas se a árvore não decidir dar frutos, não tem dono da obra e não tem vinhateiro que resolva. E qual é a solução, Ezequiel? Ser cortado e ser plantado outro no lugar dela. E a pergunta que o Espírito Santo me faz nessa noite para a igreja é: vai se posicionar para gerar frutos, ou vai esperar mais tempo para ser cortado e ver outro fazendo aquilo que era para você fazer? Eu sei que é doloroso, eu sei que é pesado, mas eu tenho que falar. Nós que somos líderes, nós escuta muito isso. O que, Ezequiel? Eu sou vinha,
estou produzindo, estou fazendo, estou trabalhando. E por que a figueira não faz nada? Por que só eu faço e ela não? Por que só eu estou e ele não? O Senhor falou comigo algo aqui tremendo. Quem vai observar que a figueira não está produzindo nada, não é a vinha que está do lado. Quem vai ver que a figueira não está gerando fruto, não é aquele que foi levantado para trabalhar que está do lado. Quem vai observar é o dono da obra. E o recado de Deus para a tua vida é: não se importa se o da direita ou da esquerda está produzindo ou não. O recado nessa noite para a tua história é: não se importe se o teu alemão quer levar a sai, se o teu familiar se levantou, se o teu marido já se posicionou, se a tua esposa te acompanha na obra missionária. O importante é que você gere fruto. Deixe que o dono da obra cuida daquele que não está gerando hoje. Eu quero convidar a igreja para vir aqui na frente. Eu quero orar pela tua vida. Você que arde em fazer missões, mas até agora não conseguiu dar frutos, mas até agora não passou de simplesmente uma árvore plantada nessa poltrona. Você que foi levantado por Deus para trabalhar, sabe o chamado que tem, mas ainda não se levantou. Vem. Não entendo o meu próprio anjo. Hoje é noite do Senhor te levantar. Louva Jesus. Isso. Sem tua graça, o que seria? Se der vontade de chorar, chora, irmão. Aproveita e rega as tuas raízes. Faz tempo que tu não chora na presença dele. Eu quero fazer, não faço. Isso. Mal que eu não quero, este sim. Levanta. Acabo cometendo. Em meu O Senhor não te levantou para ficar parado, mulher. Carne e espírito. O Senhor não te levantou para ficar parado, homem. Tu tens chamado, tu tens chamada. Não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo. E não existe bem nenhum. O tempo de dar fruto chegou. Apenas o pecado. Não há mais tempo a esperar. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você Eu vejo o estiver Senhor produzindo aqui. eu sei, eu vejo o Senhor dando injeção em crente aqui. Então e a injeção que está sendo liberada nesse altar até que não haja mais espaço. Se prepare para dar frutos. Estou em tua presença. Se prepare para gerar. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não. Aurelene, pega na mão dessa irmã aqui, traz ela aqui na frente, por favor. Traz ela aqui na frente. Porque enquanto eu olhava para a irmã, o Senhor me lembrava da letra de um louvor. Eu não sou cantor não, quem é cantor é o Jefferson. Mas eu vou só iniciar, Jefferson, tu me ajuda aí em nome do Senhor Jesus. Porque quem olha para a irmã de fora não vê o que a irmã passa por dentro. E o Senhor te diz assim para ti: tu foi levantada com um chamado. E esse chamado muitas das vezes tu renuncia a ele. E o Senhor está dizendo para ti, mulher, por que tu parou de gerar? Porque ele mandou que levar a sai.
O chamado que eu tenho contigo é grande. E não é simplesmente para gerar sombra, mas o chamado que eu tenho contigo é para gerar frutos, diz o Senhor dos Exércitos. E o Senhor te diz assim para ti, filha, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos lá? Lembra de onde você veio e aonde que você Quem faz chegou. é o Espírito Santo, irmão. Quem produz é Ele. Lembra de todos os livramentos que Quem você toca é Ele. passou. Nem era pra você estar aqui. Olha o que o Senhor te Mas diz. Deus falou assim. O Senhor está levantando uma geração de missionários aqui. O Senhor está levantando uma E geração de onde colocar a missionários aqui. mão, eu vou abençoar. Não chores, cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Que hoje não E Deus passa. mandou te falar que tudo vai passar. A igreja, por favor, estende as mãos para cá. Levanta as tuas mãos com fé. Nós vamos orar nessa noite. Porque o Senhor está dizendo para ti: pode o dono da vinha dar mais oportunidades para ti. Pode o vinhateiro cuidar de ti. Mas se tu não se posicionar, é necessário ser cortado. E o Senhor está dizendo para ti: não espera ser cortado, porque ser cortado dói. Não espera ser cortada, porque ser cortada dói. Não espera ver alguém fazendo aquilo que era você que foi levantado para fazer. O Senhor está dizendo para ti: não há mais tempo a perder nessa noite. Levanta as tuas mãos com fé, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa oportunidade eu te louvo, Senhor, porque o Senhor falou com a tua igreja de uma forma extraordinária. Eu sei que não precisa de muito para o Senhor convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem tem poder de mudar o cenário. É o Senhor quem tem poder de mudar o percurso e o rumo da direção. Tem pessoas que entraram, meu Pai, por essas portas com o pensamento de desistência e dizer: Senhor, hoje eu abro mão, hoje eu desisto, eu entrego aquilo que eu fui levantado, mas está saindo daqui com o coração alegre, dizendo: não posso parar, não posso parar, não posso parar. Não chores. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor falou conosco. E eu saio daqui entendendo para que eu fui levantado. Eu não fui levantado para poder simplesmente dar sombra. Eu não fui levantado simplesmente pela estética, para alguém me enxergar, para alguém me ver. Eu fui levantado para dar frutos. Então, Deus, eu te louvo. Eu te entrego a tua igreja que recebeu essa palavra. Se a igreja cresce comigo, aplauda ao Senhor que Ele merece. Vai